Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês uma aula sobre o estudo do triângulo. É isso aí, vamos entender o que tem de tão especial nos triângulos, né? E antes disso, antes de começar a aula, vou te pedir aquela ajuda, aquela moral de dar o like, né, de comentar, de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito na continuação desse trabalho. Beleza? E como isso aqui é uma aula, marca aí nos comentários que você chegou, dá um sinal, né? Pra gente entender que não tá falando sozinho, que tem alguém do outro lado. Agora chega de papo e vamos entender o que tem de especial nos triângulos. Bom, pessoal, inicialmente você tem que entender que um triângulo, 3 lados, e ele tem alguns elementos especiais, né? Então ele tem os vértices, que são suas pontas, o A, o B e o C, né? Chamamos aqui de ângulo interno, A, B e C, os ângulos da parte de dentro, né? E se você nunca reparou, esse acento circunflexo aqui indica que são ângulos A, B e C. E os ângulos externos E, né? O E de A, o E de B e o E de C, que são os ângulos da parte de fora. Lembrando também que ângulo externo ele é formado por um lado do triângulo e a projeção do outro, né? Não com duas projeções, como por exemplo assim. O ângulo externo não poderia ser esse aqui. Ele tem que ser formado por um lado e a projeção do outro lado. Como nesse exemplo aqui, esse é o ângulo externo, é um deles. Belezinha? Bom, vamos seguir. Então, nós podemos classificar os triângulos, né? Você tem dois tipos de classificação, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Relativo aos seus lados, nós temos aqui o triângulo do tipo acutângulo. O que seria esse triângulo acutângulo? Todos os ângulos internos, gente, os três, são maiores que zero e menores que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos aqui dentro são agudos, né? Isso ficou bem tranquilo. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno de 90 graus. Lembrando que eu não posso ter mais de um, né? Como é que eu vou ter um triângulo com dois ângulos internos de 90 graus? Olha aqui como é que seria isso, né? Se tem 90 graus aqui e 90 graus aqui, eles não iam se encontrar nunca, esses dois lados. Então, você só pode ter um ângulo de 90 graus no triângulo. E aí ele é do tipo retângulo, ok? E triângulo obtusângulo, né? Então aqui, se o acutângulo é de ângulos agudos, retângulo é um ângulo reto, obtusângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180, né? Mais aberto. Parece ter uma cadeira na função espreguiçadeira, mas para mais deitado. Isso aqui foi a classificação com relação aos seus ângulos. Agora a classificação com relação aos seus lados. Vamos entender então o que é um triângulo escaleno. Ele possui 3 lados, gente, só que totalmente diferentes um do outro, né? Aqui ele diz que A diferente de B, diferente de C. Os 3 lados totalmente diferentes é o escaleno. Triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles, ele possui 2 lados exatamente iguais. Nesse caso aqui, esse lado é igual a esse e a base é diferente. Os ângulos da base são sempre congruentes em um triângulo isósceles, né? Nesse caso aqui, os ângulos das bases são de mesmo valor, congruentes. Belezinha? E triângulo equilátero, para fechar, ele possui os 3 lados iguais e, consecutivamente, os 3 ângulos iguais. Esse aqui é um dos melhores, por sinal, para trabalhar com ele, você consegue identificar muita coisa de um triângulo equilátero. Vamos seguir. Soma da medida dos ângulos internos de um triângulo. O que é isso, Valentim? Bom, eu acho que todo mundo sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. E eu vou te falar por quê. Por que isso? Você tem aqui que, e se eu traçar uma paralela à base, passando aqui pelo ponto A, entendendo que esse segmento que eu tracei é paralelo a essa base aqui, ao segmento que contém a base do triângulo BC. Se eu fizer isso, esses ângulos são chamados de alternos internos, né? Faz esse Z aqui, ó, olha que legal. Então, o C aparece aqui em cima. Mesma coisa que o B vai aparecer aqui em cima, porque ele segue o mesmo princípio de alternos internos, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal.
E aí, olha só que bonito, você tem uma reta e você tem esses três ângulos formando essa meia volta. E meia volta você sabe que se você somar aqueles três ângulos ali, tem que dar 180 graus, porque é meia volta. Ok? Bom, muito bem. Vamos continuar. Teorema do ângulo externo. O que é isso, Valentim? Ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Como assim? Ele é igual à soma dos que estão lá dentro, que não está do lado dele, basicamente. Então, eu diria que o ângulo externo em C, ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Ah, Valentim, muito legal isso, hein? Poxa, mostra pra gente aí. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar de uma maneira bem prática. Vou traçar uma paralela aqui, ó. Tá vendo? Paralela ao AB aqui. Olha que bonito. Entenda que o segmento que passa por AB é paralelo a esse que eu desenhei aqui. Com isso, olha que legal. Esse ângulo A, alterno interno, vai aparecer aqui. Aqui é o A. E o ângulo B, ele aparece aqui embaixo por serem correspondentes. Então, o B é aqui. E, portanto, o ângulo externo é igual a A mais B, nesse caso. Então, não esquece isso, que isso aqui te salva e muito. Desigualdade triangular, condição de existência do triângulo. Isso aqui é muito legal e eu vou te explicar por quê. Você não pode ter qualquer relação entre os triângulos, ele não pode ser livre para ter qualquer lado. Como assim, Valentim? Olha só, o lado A ele tem que ser sempre menor que B mais C. Então, seguindo esse raciocínio, o B tem que ser menor que o quê? Que o A mais C. E também eu sei que o C ele tem que ser menor do que o A mais B. Bom, isso aqui é a condição de existência de um triângulo. Para que isso aconteça, nenhum lado pode ser maior do que a soma dos outros. Tem que ser menor. Nem igual pode, ok? Bom, então eu vou fazer algumas observações aqui. Então, eu vou dizer para você que vou passar o C para cá diminuindo. B menos C menor que A. E vou usar esse resultado aqui junto com esse primeiro aqui. Olha que bonito que nós vamos ter. O A ele vai ser maior, né, do que o quê? B menos C. E ele vai ser menor que B mais C. Isso aqui vale para todos os lados. E a gente coloca um módulo aqui da diferença para não aceitar valores negativos, ok? Bom, e para que serve isso? Bom, eu sei que cada lado agora ele tem que ser maior do que a diferença e menor do que a soma dos outros dois lados. E aí você consegue fazer analogamente para o B, né, que seria o quê? A diferença de A com C em módulo e a soma de A com C. Beleza? E para o C também, que seria o quê? A diferença de A com B em módulo e a soma de A com B. Ok? Isso aqui então é condição de existência. Na próxima gravação sobre esse assunto vai ser de exercício e eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem. Pontos notáveis no triângulo, né? Muitíssimo importante que todo triângulo ele tem ali uns pontos bem interessantes. Vamos começar pelo circuncentro. As mediatrizes dos lados de um triângulo concorrem ao mesmo ponto, né? Um ponto aqui, chamado de circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Circunferência que está por fora, né? Está circunscrevendo o mesmo triângulo. Ou seja, se você juntar todas as três mediatrizes, vão se encontrar em um único ponto, que é também o centro da circunferência. Se você pegar um compasso e botar aqui, abrir o raio até essa extremidade, vai girá-lo, que vai montar essa circunferência perfeita. Lembrando, a mediatriz, gente, é a perpendicular que passa pelo ponto médio do triângulo, né? Ele não parte do vértice, ele parte do ponto médio e forma 90 graus, ok? O circuncentro é equidistante dos três vértices do triângulo. Essa distância é igual à medida do raio da circunferência circunscrita. Como assim? Esses três pedaços são iguais, que é o raio da circunferência formada. Observações importantes. No triângulo agudo, né, o circuncentro é na parte interior, né, do triângulo. No retângulo, o circuncentro está sempre no ponto médio da hipotenusa. Vai pegar sempre aqui. E no triângulo obtusângulo é sempre fora. Interessante, né?
que o ponto de encontro das mediatrizes vai ser do lado de fora, né, do triângulo. Beleza? Vamos seguir. Incentro. As bissetrizes, gente, internas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto, chamado de incentro, que é o centro da circunferência inscrita a esse mesmo triângulo. Então, gente, o ponto de encontro das mediatrizes, circuncentro, a circunferência por fora. Ponto de encontro das bissetrizes é um incentro, ou seja, tem lá o triângulo e a circunferência por dentro. Entenderam? Então, sempre que você conectar as bissetrizes, o ponto de encontro entre elas fica perfeitamente no meio. O incentro é equidistante dos três lados do triângulo. Essa distância é igual à medida do raio da circunferência inscrita. Como assim? Essas medidas aqui, ó, sempre equidistantes, porque são o raio da circunferência inscrita. Belezinha? Vamos seguir. Ortocentro, ponto de encontro das alturas, né? Você tem todas as três alturas, que são perpendiculares, que partem do vértice do triângulo, né? Aqui é o perpendicular. Todos os três formam 90 graus. São as três alturas. Beleza? E isso aqui é o ponto de encontro entre elas, chamado de ortocentro. Triângulo acutângulo, o ortocentro é interior ao triângulo. Tá aqui. Né? No triângulo retângulo, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto, ou seja, vai ficar aqui. E no triângulo obtusano, o ortocentro é exterior ao triângulo, do lado de fora. Está aqui o triângulo ABC e o ortocentro vai ser aqui, do lado de fora. Belezinha? Vamos lá, vamos seguir. Pontos notáveis do triângulo, o quarto e não menos importante, baricentro. Né? É chamado também de centro de gravidade. As medianas de um triângulo concorrem ao mesmo ponto, chamado de baricentro. O baricentro divide a mediana em uma proporção de 2:1 a partir do vértice. Isso aqui é muito importante. Eu diria até que é importante para concurso. Por quê? Você tem lá todas as três medianas, se encontram nesse centro aqui. Ele não forma círculo, nem dentro, nem fora, não fica bonito. Mas ele divide nessas proporções aqui, ó. 2x, x, 2y, y, 2z, z. Ou seja, ele divide em 2:1. Isso é muito importante. E eu falei centro de gravidade porque, tecnicamente, se você segurasse um triângulo de papel com um alfinete nesse ponto aqui, o triângulo não iria rolar, porque está totalmente bem distribuído o centro de gravidade. Aqui as informações, né? AG, cadê o AG? Esse pedaço. Ele representa 2/3 de tudo. Assim como o GM, que é esse pedaço de baixo, ele representa 1/3 de tudo. Lembrando, proporção 2:1. Belezinha? Bom, tudo isso que eu falei é muito importante e eu vou mostrar essa importância para vocês na aula de gravação de exercícios, né? Que assim que eu lançar, eu boto o card nessa aula aqui para que vocês tenham conhecimento. Beleza? Mas no mais, foi só uma aula de apresentação de conteúdo. Se você ficou até o final, deixa um comentário. Sou guerreiro, estou na luta, eu quero ficar até o final. Eu quero a vitória. Valeu? Mais uma vez, obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!